Graça e paz, amados. Uma boa noite a todos, amém? Passando aqui para deixar uma palavra para você. Direto do coração de Deus para o meu e para o teu coração nesta noite. Amém? Uma boa noite a todos. Será que tem alguém acordado? Tem alguém aí? Olá! Tem alguém precisando de uma palavra? Minha bateria tá indo pro saco. Eu vou ter que ser rápida. Alô? Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Alguém? Bom, vamos lá na palavra do Senhor. A palavra que o Senhor tem para nós hoje é lá em Atos 2, a partir do primeiro versículo. Sábado, nós estamos tendo uma campanha, e é a campanha da busca pelo Espírito Santo, né? A busca pelo Espírito Santo que está em Atos 2, no dia de Pentecoste, Atos 2, a partir do primeiro versículo em diante. E, bom, eu sei que agora já é domingo, né? Já são 00:29. Mas eu ainda considero sábado, porque para mim, acho que é só depois que o dia amanhecer que eu vou ver que é domingo. Enfim, e essa campanha está sendo uma benção. Porque a busca pelo Espírito Santo é muito importante. Porque os dias maus, os dias estão difíceis. E se nós não tivermos o Espírito Santo, a gente não aguenta. A gente não suporta. A gente não vai conseguir vencer. Então, a gente tem que buscar pelo Espírito Santo, né? Porque ele é importante na nossa vida, porque nós precisamos dele, né? E sem ele nós não podemos nada, não conseguimos nada, não venceremos as lutas, as batalhas. E o Espírito Santo, ele veio para nos ajudar. Ele veio para nos dar graça, nos dar força, né? Como um bom, quando o Senhor, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele subiu para o céu. E ele disse que enviaria o Espírito Santo para nos ajudar a vencer, né? E é isso. Temos o Espírito Santo, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso parceiro que nos ajuda em tudo, nos aconselha em tudo. E aqui nós diz assim o tema, né? A descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2, a partir do primeiro versículo. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar
em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Só até aqui, amém? Atos 2, a partir do primeiro versículo até o 4. Que é o tema, né, da nossa campanha, a busca pelo Espírito Santo. E aqui eu quero falar para você dos 4 sinais do Pentecoste, né? Que foi do dia de Pentecoste, onde o povo estava reunido e desceu, né? Eles estavam reunidos em oração. E eles estavam todos reunidos em Jerusalém. E de repente veio, né? A descida veio o Espírito Santo sobre cada um deles. E os 4 sinais do Pentecoste. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos é o texto áureo do pentecostismo, do pentecostalismo mundial. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste marcou para sempre a história da igreja. No Monte Sinai aconteceu a descida de Deus Pai à terra. Êxodo 19. Em Belém de Judá aconteceu a descida de Deus Filho à terra. Lucas 2. E em Jerusalém aconteceu a descida do Espírito Santo à terra. Atos 2. Todas as grandes manifestações da divindade na terra foram acompanhadas de grandes sinais. O Pentecoste era uma das grandes festas judaicas, celebradas 7 semanas após a Páscoa, e era chamada também de Festa das Primícias, ou Festa das Semanas. Nessa festa, os primeiros frutos da grande colheita anual era oferecida ao Senhor. Por ocasião da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, aconteceram 4 grandes sinais: o som, o vento, as línguas e o fogo. Primeiro, o som vindo do céu. De repente veio do céu um som. Atos 2:2. O primeiro sinal que acompanhou a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste foi um som vindo do céu. Imagina um som vindo do céu, deve ser algo muito extraordinário, né? E eu fico imaginando, tipo, é como se eu estivesse lá. Eu vendo as pessoas ouvindo aquele som e todo mundo olhando para o céu, procurando, na verdade, da onde que estava vindo, né? Aquele barulho, e começam a olhar para o céu. E aí ouve aquele som forte vindo do céu. A gente tem ouvido aí por aí no YouTube, em algumas redes sociais, falando de toque de trombeta que as pessoas têm ouvido. Eu tenho ouvido muito isso, eu tenho visto alguns vídeos a respeito disso. Pessoas relatando ter ouvido som de trombeta, ter ouvido vários sons, mas o mais que eles mais têm relatado é som de trombeta. São sons de trombeta. Eu acredito que quando Jesus voltar, acho que haverá a mesma coisa, né? Eu ainda não encontrei na Bíblia falando de se vai haver, eu ainda não entrei não pesquisei e não entrei mais a fundo a respeito disso, da vinda de Jesus. Se quando ele vir também vai acontecer esse barulho, né, no céu.
ou se vai haver somente se esse barulho será o tocar de trombetas, ou será só um barulho do céu. Mas deve ser algo fantástico, fenomenal, vai ser algo muito lindo, né? Pelo que a Bíblia relata, vai ser algo muito lindo. O som vindo do céu. O som é definido como um barulho, um fragor ou um ruído. Com certeza, este som descido no dia de Pentecostes foi tão forte que chamou a atenção de todos os peregrinos que tinham vindo de diversas nações da terra para participar da festa da festa de Pentecostes, da festa das primícias. Então eles reuniam todo mundo de várias regiões, de vários lugares. Todos eles se reuniram ali em Jerusalém para poder participar dessa festa, porque era uma festa muito importante, uma festa tradicional, né? E tinha uma grande importância. Então eles estavam todos reunidos ali para poder comemorar essa festa. E aquilo que eu falei, né? O som deveria ser muito alto, porque chamou a atenção de todo mundo. Eu acredito que eles deveriam estar olhando para um lado, para o outro, procurando e tipo olhando um para o outro, da onde que tá vindo, tal, da onde tá vindo o barulho, tal. E de repente eles olham para o céu e vê que o barulho tá vindo do céu, né? E vê aquele barulho lá do céu. A descida do Senhor Deus sobre o Monte Sinai foi também marcada por um forte e estremecedor som de buzina e trovões. Uau! Som de buzina e de trovões, que coisa linda. Êxodo 19, 16 ao 19, quem quiser conferir, tá bom? O sonido da buzina era crescente. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Uau! Os crentes pentecostais são criticados pelas pessoas por fazerem muito barulho. Mas aí está a razão de fazerem barulho. Quando Deus se manifestou na Bíblia, na maioria das vezes, o fez com grande poder, barulho e som. E som de trovões. Uau! É mesmo, né? As pessoas falam tanto de que a gente faz barulho, a gente que é pentecostal, a gente que gosta, né, do pentecostal. Eu sou pentecostal e eu não nego isso de jeito nenhum e eu tenho orgulho de ser pentecostal. Pentecostal acho que se eu não me engano, há dois tipos de pentecostal, né? Pentecostal que realmente sente a presença de Deus. E tem o pentecostal que é aquele barulhento que só grita, né? Aqui o povo, pelo que a Bíblia relata, eles não estavam gritando. Eles estavam todos ali reunidos e ali houve o pentecostal, mas eles estavam falando em línguas estranhas, né? Que até os outros lá, o povo começou a achar que eles estavam bêbados, estavam embriagados. Mas não, eles estavam cheios do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo é uma coisa, você entendeu? É um barulho diferente. Quem tem o Espírito Santo, quem está cheio do Espírito Santo, faz um barulho diferente. É um pentecostal diferente. Nós não estamos falando de pessoas que dizem que é pentecostais, mas gritam, são totalmente, né, escandalosas. É diferente. Quem tem o Espírito Santo dá para discernir aí quem tem o que é o barulho do Espírito Santo e o que não é o barulho do Espírito Santo, porque dá para saber, né? Quem tem o Espírito Santo dá para saber perfeitamente. E a gente é muito criticado por causa disso, né? Por causa
do pentecostalismo, por causa de alguns, né? Alguns nós acabamos sofrendo também aí, né? Como os pentecostais barulhentos. E pentecostal é diferente. Pentecostal é uma coisa, barulhento é outro, né? Vamos combinar. E então é isso. Mas você vê que eles criticam a gente, mas todas as vezes que o Senhor se manifestava para o seu povo, havia barulho, havia trovões, né? Relâmpagos que cortavam os céus, né? E então todo mundo ouvia isso. E hoje, enfim, quando o Espírito Santo desce na casa, ele se manifesta, né, na casa, porque ele já se faz presente. Há sim um barulho santo, um Pentecoste santo, né? Um Pentecoste gostoso, diferente, que eu amo, de verdade. Igreja, para mim, tem que ser pentecostal. Não estou criticando quem não é, né? Mas é o meu particular, a minha preferência, entendeu? É pentecostal. Você tem que sentir o negócio, a presença. Os crentes são criticados pelas pessoas por fazerem barulho, barulho, tá? Quando Deus se manifestou na Bíblia, na maioria das vezes, um grande barulho, som de trovões. Ora, se as pessoas lotam os estádios de futebol para vibrar e gritar por seu time, muitos mais os crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, têm motivos para louvá-lo e glorificá-lo em alto e bom som, né? As reuniões da igreja primitiva eram acompanhadas de manifestações espirituais tão barulhentas que o próprio lugar tremia pelo poder do Espírito Santo. Uau! Atos 4:31. 4:31. Nesta previsão desta ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada... Peraí, calma. Atos 4:31. Cadê? E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tá aqui. Atos 4:31. Então é verdade. Por um lado aí o que a Bíblia está falando, né? É a realidade. Mas nota bem que num time de futebol, numa reunião de futebol, o povo pode se reunir, pode gritar, pode espernear, que ninguém fala nada. Você já prestou atenção? Já prestou? Ninguém fala nada, ninguém critica, ninguém se incomoda, né? Até mesmo muitas das vezes na casa da gente, né? As pessoas que gostam, né, dessas coisas de futebol e etc. Quando é tempo de Copa, pelo menos eu me lembro, o tempo de Copa era um barulho nos vizinhos terríveis. Ufa, era chato. E eles não se incomodavam, todo mundo fazia aqueles barulhos lá, entendeu? Quem gostava. Mas agora eu te digo, vai um crente orar alto para tu ver. Vai um crente louvar alto, fazer barulho alto para você ver a perseguição. Para você ver que a perseguição já existe há muito tempo. Ela deu uma maneirada, você entendeu? Agora nos tempos, no século XXI, nos tempos, né, para cá, mas... E tá voltando a perseguição novamente, né, como mais arrochada, como no tempo de Paulo, no tempo de Silas, no tempo de Pedro, né? Nós ainda não chegamos ao ponto deles, mas começou a perseguição, você vê aí que foi as igrejas, né? A igreja foi sentar no banco dos réus. Nossa, isso é fantástico, isso é extraordinário. A igreja no banco dos réus,
E você vê aí que as igrejas ficaram fechadas, aquela coisa toda. Então as pessoas falam, é por causa da situação que estava acontecendo. Mas a igreja também era necessária, né? Porque quantas pessoas não morreram de depressão? Quantas pessoas não se suicidaram de depressão, né? Ficando em casa e ficou depressiva devido ao desemprego, à enfermidade, essa enfermidade estava assolando a terra, aos problemas familiares. Então, tudo isso acabou. É porque não revela, a mídia não revela, mas com certeza muita gente aí morreu de depressão, tiraram a própria vida por causa da depressão, né? E aí o que acontece? Se nós cristãos vamos fazer barulho hoje, nós somos criticados, nós somos enquadrados, né? Porque chama a polícia para nós e aí começam as reclamações, né? Mas se for um estádio de futebol, se for um tempo de Copa, você pode gritar o suficiente, fazer barulho à vontade, que ninguém liga, viu? Pode fazer barulho à vontade, ninguém se importa. Mas vai glorificar a Deus para tu ver. É o fim dos tempos mesmo, né? E nesse tempo, é engraçado que o barulho deles, do povo quando se reunia, gente, eu fico imaginando. Quando esse povo se reunia e que o Espírito Santo tomava todo mundo, você imagina? E engraçado que, olha bem, a Bíblia fala que o Espírito Santo tomava as pessoas. Então não ficava tipo assim, uns falando em língua e outros não. Quietinho lá, glória, glória, glória. Não. Era todo mundo. Todo mundo era impactado pela presença do Espírito Santo. Então por isso o barulho era enorme. Você imagina um barulho de um exército. Era assim. Aquele povo tomava conta que o chão, o lugar tremia. Tremia por causa do barulho deles. Por causa do meu Deus, fugiu a palavra agora. Pentecostalismo. Você tá entendendo? Eu falo pra você uma coisa. Eu queria poder fazer parte, eu queria poder ter pegado um pedacinho desse momento. Eu queria poder estar lá. Nem que fosse em espírito, Senhor, me leva em espírito lá para me ver, porque deveria ser a coisa mais linda. Deveria ser a coisa mais linda, irmãos. Uma igreja, eu ainda não vi, tá? Vou falar a verdade para você. Eu ainda não tive esse privilégio, essa honra de pegar uma igreja, de ver uma igreja, entrar numa igreja, sabe? Onde o Espírito Santo tomou conta de todo mundo, até de criança. Eu ainda não vivi isso, mas eu peço a Jesus que eu viva um dia essa experiência. Que quando eu entrar numa igreja... Mas o pentecostalismo verdadeiro, né? Aquele Pentecoste real, verdadeiro, que nem do tempo da igreja primitiva, né? Então, assim, eu quero ainda poder ver isso, eu quero muito ver isso, porque eu ainda não vi, sabe? Quando a gente vai na igreja, em alguma igreja, a gente vê, ou até mesmo na igreja da gente, é só algumas pessoas, uma aqui, outra lá, e assim por diante. Você sabe por que isso? Porque o povo hoje, eles não buscam mais o Espírito Santo. Eles não pregam mais a respeito do Espírito Santo. Eles não falam mais da importância do Pentecoste, da presença do Espírito Santo. Eles não se preocupam mais com isso. Tipo, não... Sabe, não estão nem aí. As pessoas têm que saber a importância do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo... Ele é tão importante na nossa vida, é que nem você ter que comer feijão e arroz. Você tá entendendo? Eu vou falar isso daí porque ninguém vive sem comer. Você tá entendendo? O Espírito Santo é isso, ele é importante, ele é tão necessário, ele é tão importante na nossa vida que nós não podemos ficar sem ele. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então a gente tem que buscar a presença dele. E a gente tem que buscar a presença do Espírito Santo, buscar
sentir o que esse povo sentia no passado. Aquela brasa, aquela chama gostosa queimando o coração, ardendo na alma. Oh, glória a Deus, que coisa mais linda, né? Imagina você sentir o toque do Espírito Santo queimando. Irmãos, é a sensação mais gostosa de toda a vida. Sabe, antigamente eu não conhecia isso, mas o dia que eu conheci, que eu experimentei, eu disse, Jesus, eu quero mais, porque isso é maravilhoso. O Espírito Santo é lindo, é maravilhoso. Ele nos preenche de uma maneira tão maravilhosa, tão maravilhosa. E eu fico imaginando os irmãos do passado, sabe? Eles se alegrando no dia de Pentecoste, né? Eu imagino que todas as vezes que eles se reuniam, como a Bíblia mesmo está falando, quando eles se reuniam, o lugar era impactado pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo tomava todo mundo ali, e ali, conforme eles se alegravam na presença do Senhor, estremecia o lugar. Você imagina? Tinha que ser muita gente, né? Para tremer o ambiente. Deveria ser algo muito lindo, muito maravilhoso. Ai, como eu queria poder participar disso um dia, né? Então é isso. As pessoas podem ir para um estádio, gritar, blá, 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 né? Ninguém fala nada. Mas vai uma igreja fazer barulho? Vai uma igreja ter um dia de Pentecoste, fazer uma vigília ou que seja lá? Você vê que a perseguição não é de agora, meu amigo. Já faz muito tempo. O segundo ponto, sinal, né? O primeiro foi o som vindo do céu. Para quem chegou agora, Atos 2, né? O dia de Pentecoste. E o segundo ponto, segundo sinal, o vento impetuoso. Impetuoso? Você imagina um vento impetuoso? Bom, eu acho que é um vento muito forte, né? Eu ainda não pesquisei no dicionário, não, mas eu vou procurar. Um vento veemente e impetuoso. Atos 2:2. O segundo sinal que acompanhou a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste foi um vento impetuoso. Existe uma grande conexão entre o vento e o Espírito. A palavra hebraica ruach, eu acho que é assim que fala. Ruach. E a palavra grega pneuma, acho que é isso. Se eu estiver pronunciando errado, me perdoa aí. São as mesmas aplicadas para a palavra vento. E para a palavra Espírito, ou Espírito Santo. Não é um vento, nem o vento é o Espírito Santo. Porém, as características do vento nos ensina verdades espirituais a respeito da obra do Espírito Santo. O vento se move de diversas maneiras. O Espírito Santo também se move de diversas maneiras na igreja. Jesus, é lindo demais. Ninguém consegue ver o vento. Alguém consegue ver o Espírito Santo? Não, você só sente ele. Por isso que você tem que ter sensibilidade, né? E ter uma vida ali no altar para sentir a presença do Espírito Santo. Tem que, né? Chamar ele para fazer morada em você, para você sentir a presença dele. Amém? Move de diversas maneiras na igreja. Ninguém consegue ver o vento, mas sente os efeitos do vento. Ninguém consegue ver o Espírito Santo, mas sente os efeitos do mover do Espírito Santo na vida pessoal e em toda a igreja. Viu? O vento não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o vento. Mas os dois estão interligados. Porque ninguém vê o vento e só vê o que ele faz. O Espírito Santo, ninguém vê ele.
invisível, mas podemos sentir a presença dele. A presença dele é notável, é indiscutível. Você sente a presença do Espírito Santo. Então, você também consegue ver o que o Espírito Santo faz. Você consegue ver o que ele faz dentro da igreja. Amém? As grandes manifestações de Deus nas Escrituras foram também acompanhadas por um forte vento. Em Êxodo 14, 21, o Senhor usou um forte vento oriental para abrir o mar, a fim de seu povo atravessar a pé enxuto. Em Números 11, 31. O Senhor soprou um vento e trouxe provisão alimentar para o seu povo no deserto. Em João 3,8, Jesus diz: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você entendeu o que a gente faz? A gente não faz o que a gente quer. Às vezes a gente está fazendo uma coisa, a pessoa fala assim: olha, fulano está fazendo aquilo porque quer. Não, se for coisa boa, não. A gente faz porque o Espírito Santo é quem nos conduz. O Espírito Santo é que nos leva a fazer, que nos convence a fazer. Você está entendendo? Não é nós. Porque se fosse de nós mesmos, nós ficava paradinho num canto, nem se movia. Nem se movia. Mas o Espírito Santo, imagina um boneco. Um boneco. O Espírito Santo pega e leva para cá, para lá, vai para lá. É o Espírito Santo. É no bom sentido. Tem gente que vê isso no lado da maldade, né? Eu costumo dizer que nós somos marionetes nas mãos do Espírito Santo. Você tá entendendo? Nós somos marionete nas mãos dele. A gente vai aonde ele manda. Faz o que ele manda. Entendeu? É isso. Então, tá aí o segundo sinal, né, do Pentecoste. O terceiro sinal do Pentecoste. Línguas distribuídas. Não estou falando língua portuguesa, língua inglesa, língua francesa, italiana. Falhou. Isso daí que vocês entenderam. Portuguesa, inglesa, hebraica, italiana, etc. Não é esse tipo de língua que a gente está falando. Está falando da língua do céu. A língua de Deus. Estamos falando aquela língua que a gente se comunica com o Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo, né? Então, é essa língua que nós estamos falando. Então, a terceira foi línguas distribuídas. E foram vistas por eles, Atos 2:3, o terceiro sinal que acompanhou a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Foram as línguas distribuídas, chamadas também de... espera um pouquinho que a palavra é muito difícil. Glossolalia. Misericórdia. Vou ter que marcar aqui porque eu vou pesquisar esse negócio aqui. Diferente. Você tá entendendo? Também de glossolalia. Essas línguas distribuídas entre os cristãos primitivos no dia de Pentecostes era um sinal da parte de Deus para evidenciar o batismo no Espírito Santo. Falar em outras línguas é uma expressão verbal inspirada, mediante a qual o Espírito Santo do crente e o Espírito Santo se unem no louvor a Deus, ou profecia, quando há interpretação dessas línguas dadas pelo Espírito Santo. O Espírito do crente. Porque todos nós temos o Espírito em nós. Nós somos corpo, alma e Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Então, o Espírito que tem em nós testifica com o Espírito Santo.
E aí começam os dois a glorificar a Deus. Por isso o ser humano começa a falar línguas diferentes. Ô Senhor da glória. Por isso o ser humano começa a falar línguas repartidas. Você tá entendendo? É nesse momento, é aí onde começa tudo. Entendeu? Beleza. Atos 2, 6, 12. Todos os representantes da misericórdia, vai acabar a bateria. Representantes das quase 20 nações que estavam em Jerusalém. Você imagina 20 nações no único lugar? Misericórdia. 20 nações em um só lugar? É muita gente, meu povo. É muita gente, você imagina. É gente para toda a vida. Uau! Muita gente. Que estavam em Jerusalém naquele dia, naquele dia, se surpreenderam ao ver os crentes falando em idiomas que não haviam estudado, mas o Espírito Santo traduzia o que eles falavam na própria língua nativa daquelas pessoas. Ou seja, é como se um brasileiro estivesse em Jerusalém no dia de Pentecoste e um daqueles irmãos estivesse falando o português para o brasileiro ouvir. No entanto, nossa, isso é lindo, irmãos, misericórdia, o Espírito Santo, olha, fala pra você, ele é fantástico. No entanto, o irmão batizado com o Espírito Santo falava as línguas dadas pelo Espírito e algumas palavras inteligíveis em português. Você tá entendendo? Tinha um intérprete. Enquanto as pessoas iam falando em línguas, o próprio Espírito Santo usava as pessoas para interpretar. Essas línguas distribuídas tinham o objetivo de magnificar em louvor e profecia as grandezas de Deus. Atos 2:12. Um crente batizado no Espírito Santo prega com muito mais fervor as grandezas de Deus. O falar em outras línguas, para nós pentecostais, é um canal de comunicação exclusiva entre o crente batizado no Espírito Santo e o Senhor, e o seu Senhor. 1 Coríntios 14:2. E em 1 Coríntios 14:109 também. Paulo ainda diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. É importante. É para a nossa própria edificação, quando nós falamos em língua. É para a nossa própria edificação. E você entendeu agora? Olha, aqui está falando que tinha 20, todas as apresentações das quase 20 nações que estavam em Jerusalém. Entenda, era quase 20 nações. E pelo que eu entendi aqui, que não estava participando do Pentecoste. Não estava no meio do Pentecoste. Você entendeu? Eles não estavam. Em Jerusalém, naquele dia, se surpreenderam ao ver os crentes. Acho que não era crente, não. Eles não eram crente, não. Mas como era a festa das primícias, todo mundo se reunia. Então, todas as nações se reuniam, independente se era cristão ou não, estavam todos reunidos lá. Porque era tradição, né? Aquilo ali já era tradição. Da comemoração do dia de Pentecoste, das primícias, né? Então, eles se surpreenderam quando começou a ver os crentes lá, vamos dizer assim, todos falando em línguas diferentes, língua estranha. E ali eles se surpreenderam com aquilo. Imagina, eles devem ter ficado maravilhados, né? Deve ter ficado maravilhado com aquele momento tão fantástico. Meu Jesus. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Como fogo.
línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos 2, 3. O quarto sinal que acompanhou a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi o fogo. Ai, Jesus. O fogo sempre esteve associado às grandes manifestações da divindade nas Escrituras. Êxodo 40, 38. Segundo Crônicas 7, 1, 3. O fogo é símbolo de purificação e aprovação. Isso aí dá para o crente entender porque passa por luta. Por que o crente passa por luta? Eu considero as lutas do crente, do cristão, uma prova de fogo, né? Que está sendo purificado. O cristão, quando ele está passando pela prova, ele está passando pelo fogo para ser purificado, né? Misericórdia, Jesus. O fogo é símbolo de purificação e aprovação. Isaías 4, 4. 6, 6 ao 7. E Deuteronômio 4, 24 também. Deus é chamado de fogo. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Foi quando João Batista estava avisando, né? Ele dizia, eu batizo com água. Esse daí vai batizar com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista já tinha avisado. Espírito Santo e é um fogo que não pode ser apagado. O Espírito Santo é um fogo que não pode ser apagado. Você imagina um fogo queimando? Você vai com extintor, você faz de tudo e ele não apaga? Então, o negócio é fantástico, é lindo demais. Eu amo ser cristão. Em Êxodo 19 ou 18, Deus desceu em fogo sobre o Monte Sinai. Em Lucas 12, 49, Jesus veio lançar fogo sobre a terra. Em Atos 2, 3, o Espírito Santo desceu acompanhado com línguas de fogo sobre a igreja. Em Jerusalém, em Jeremias 23, 29, a palavra de Deus é como fogo. Em Apocalipse 4, 5, João observou que diante do trono de Deus ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Portanto, há uma grande conexão entre o Espírito Santo e o fogo pentecostal. Você vê que aqui ele não falou do deserto, né? Acho que não falou do deserto, aonde o povo do Egito estava andando à noite, que o Espírito, que era fogo, né? Que acompanhava, clareava para eles, né? Acompanhava eles uma coluna de fogo. O Espírito acompanhava eles. Amém? Também tem aquela... Eu acho que... você vê que também tem outra coisa que... outra passagem também que fala também de fogo. Fala que o Senhor está com os seus olhos sobre nós como chama de fogo. Você entendeu? Então, quer dizer, fogo de Deus, meu filho. Fogo de Deus, fogo do céu. Queima e queima legal, hein? Queima, queima legal. Queira receber o fogo do céu. Esse é o melhor fogo que tem. Do que o fogo do inferno, viu? É terrível. Conclusão. Estes 4 sinais de Pentecostes ainda se manifestam hoje no meio do pentecostalismo genuíno, tá? O verdadeiro, aquilo que eu te falei. O verdadeiro pentecostal, o verdadeiro Pentecoste. Porque tem muito Pentecoste aí, fuleiro. Como eu li ontem, né? Foi ontem. Genérico. Tem muito Pentecoste genérico. Quero fazer parte disso, não. O som simboliza o grito pentecostal. O vento simboliza a velocidade do crescimento pentecostal. As línguas simbolizam o idioma pentecostal. E o fogo simboliza o fervor pentecostal. Amém? O fogo é aquele que tem que estar ardendo dentro do seu coração constantemente. O fogo do Espírito Santo tem que estar dentro do seu coração ardendo constantemente. Tem que arder dentro do teu coração. Assim como você desejar o céu, tem que arder o desejo de morar no céu.
Porque quando nós desejamos de todo o nosso coração o céu, nós fazemos de tudo para ir morar no céu. Nós fazemos de tudo. Nós negamos, nós abrimos mão de tudo, de tudo. É um exemplo quando você quer alguma coisa, quando você quer conquistar um objeto, ou uma casa própria, ou comprar um carro. Você junta, você para de comer lanche, para de gastar dinheiro com besteira, você vai juntando dinheiro para comprar a sua casa e comprar seu carro. É a mesma coisa, a gente tem que almejar o céu e por isso nós vamos abrir mão dos prazeres desta vida, deste mundo e desejar o céu. E aí nós vamos nos preparar, porque a gente sabe que para entrar no céu não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é com bagagem, porque a porta é estreita, né? Então aí nós vamos negando, vamos tirando tudo que tem que tirar para poder entrar no céu. Você entendeu? É assim. E eu quero te incentivar a desejar o céu, irmão. Deseja o céu, almeja o céu. Não tem nada nesse mundo aqui mais interessante. Não tem nada. Para mim nunca teve. Não tem nada de interessante nesse mundo. O que tem aí? Só tristeza. Olha para você. Você vai ver na televisão, só tem coisa ruim. Só tem coisa ruim. A televisão falta sair sangue. Porque o negócio é feio. Agora o céu não. O céu é o paraíso, irmão. Nossa. O céu, quando a gente lê Apocalipse, ele falando do céu, você fica falando, meu Deus, deve ser a coisa mais linda do mundo, meu pai. É muito lindo. Então almejo o céu, irmão. E almejo buscar pela presença do Espírito Santo. Porque nós, sem o Espírito Santo, nós não somos ninguém, não. Nós não conseguimos fazer nada. Lembra? Nós somos a marionete. Né? Seja uma marionete nas mãos do Espírito Santo. Não seja uma marionete na mão do homem, não. Seja marionete na mão do Espírito Santo, porque você pode ter certeza que você sendo marionete na mão do Espírito Santo, você tem vitória. Ele vai te levar para um caminho melhor, para um caminho diferente e vai te conduzir até o céu. Agora, quando nós entramos na mão do homem, caímos, somos marionete na mão do homem, para onde nós vai? O homem não nos leva para o céu. Não leva não, irmão. O homem nos leva para o inferno, se brincar. Nos conduz para o inferno. Por isso que eu falo, temos que ser marionete na mão de Deus, na mão do Espírito Santo, para que ele nos conduza até o céu. Se volte para Deus, se volte para o Espírito Santo, busque a presença dele, busca o fogo ardente dentro do seu coração, se encha desse fogo, dessa presença, dessa graça, desse pentecostalismo, Opa, falei sem gaguejar, você viu? Oh, glória. Obrigada, Espírito Santo. Valeu. Então, você entendeu? Vai assim, se enchendo dele. Porque nós temos que ser cheios do Espírito Santo para poder vencer. Porque sem ele, meus amigos, nós não vamos vencer, não. Sem ele, nós não conseguimos nem dar um passo sequer, né? Não conseguimos fazer nada, nem levantar da cama. Nem levantar da cama. É só o Espírito Santo que nos ajuda, que nos dá força, que nos dá graça, que nos ensina, que nos orienta. Ele é maravilhoso, irmão. As pessoas, elas já não dá tanta importância por Espírito Santo, não agradece o Espírito Santo por ele estar aqui, né? Por ele ter deixado o seu trono, deixado a sua glória, deixado tudo lá no céu e descido aqui só para cuidar de mim e de você. Ninguém agradece ele, né? Você já prestou atenção? Ninguém fala assim, Espírito Santo, meu amigo, muito obrigado. Eu agradeço ele todo dia. Nossa, eu já levanto e falo para ele, Espírito Santo, tá aqui, né? Me ajuda, vamos lá, é nós hoje. Então, assim, chama o Espírito Santo para a tua vida. Chama ele para fazer parte da sua história, da sua vida, para caminhar com você, para ir trabalhar com você. Então, é isso. Sabe quando nós passamos por adversidade? Por exemplo, quando nós passamos por um acidente,
Quando não acontece nada contigo? O Espírito Santo. É, o Espírito Santo, filho. Não foi força sua, não. Foi o Espírito Santo. Não foi sorte. Não existe sorte. Esse negócio que o povo tem, é sorte. Não existe sorte. Existe Deus. O Espírito Santo. É Ele que nos livra, irmão. É Ele que nos livra constantemente. É Ele que nos incentiva. É Ele que nos encoraja. É Ele que nos dá ânimo, força. Esses dias todos, a igreja fechada, a gente não podendo ir na igreja. E as lutas, né? E eu não queria nem levantar da cama. Eu tava de um jeito que eu não queria levantar da cama. Eu passava a noite toda acordada e dormia o dia inteiro. Do dia inteiro, porque eu não conseguia dormir. Sabe, aquela angústia, aquele mal-estar, aquela coisa, e eu ia orar, não conseguia nem abrir a boca para orar. Eu ajoelhava, eu ficava lá horas e horas ajoelhada e não conseguia falar nada, 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 nada. Eu pegava a Bíblia e ia ler, não conseguia ler nada. Pegava um livro, outro livro comum, nada. E eu disse, Jesus, e agora? Será que eu esfriei? Ficava preocupada. Será que eu tô fria agora? Me desconverti, misericórdia, Deus. E aí ficava na cama, não queria levantar, não queria fazer nada, não queria nada. E a única voz que eu ouvi era do Espírito Santo. Levanta, levanta. Você precisa levantar, você precisa reagir, você precisa... Sabe? Ele me conversando comigo, irmão, eu ouvi a voz do Espírito Santo tão nitidamente, como se eu estivesse ouvindo a voz do meu marido ou do meu filho. Era muito nítido. E eu sou tão feliz por ter o Espírito Santo do meu lado, porque eu vou falar para você. Se não fosse o Espírito Santo, meu amigo, eu não aguentava as coisas que eu passo, não. Não aguentava, não. As minhas lutas, não aguentava nada. Mas ainda bem que eu tenho ele que me ajuda. Então eu te convido, eu te aconselho, tá? Minha avó dizia que se conselho fosse bom, a gente vendia. Não dava, né? Pois bem. Acho que é isso, né? Não sei também. Se conselho fosse bom, a gente não vendia, a gente dava. Ah, não sei, é uma coisa assim, que os antigos falavam. Então, assim, busque o Espírito Santo. Busque, porque ele é importante. Ele é importantíssimo. Você tá entendendo? É ele que vai te ajudar a distinguir, a diferenciar o que é e o que não é. O que é de Deus e o que não é de Deus. É ele que vai te ajudar quando o homem da iniquidade aparecer, viu? Quando o homem mal aparecer, é ele que vai dizer, aquele ali, ó, vigia, viu? E vai querer te enganar. É o Espírito Santo que nos ajuda. Então eu convido você a buscar muito essa presença. Busca muito ele. Agradece ele por ele estar com você. Dá importância para ele também. Dá prioridade para ele. Você entendeu? Deus, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, estão sentados lá no trono. Estão sentadinhos lá. Tá nos vendo, obviamente, né? Mas está sentado lá. Aí quem foi que foi enviado para a terra para cuidar de mim e de você? Para nos ajudar? O Espírito Santo. Deixou o trono dele, a coroa dele, a glória dele. Deixou o paraíso para vir para esse lugar, nos ajudar. Então, meu amigo, agradece ele. Ele é um amigo, ele é uma pessoa, tá? Ele é a terceira pessoa da Trindade, viu? Então ele é importante. A gente na igreja está tendo um estudo a respeito disso, a respeito do Espírito Santo, né? O Senhor tem nos abençoado para poder levar para as pessoas, para elas entender quem é o Espírito Santo, quem ele é, como que ele é. Então nós estamos nessa campanha aí dos sábados, né? A busca pelo Espírito Santo, que é a busca pela presença, a busca pelo conhecimento, para conhecer ele. Eu também não sei muita coisa, não. Eu passo aquilo que eu sei, né? Aprendi ao longo dos tempos aí,
e porque leio, né? E o Espírito Santo me dá sabedoria, amigo. Se não fosse, ele também não sabia nada, não. E aí a gente está dando, né, fazendo essa campanha, onde a gente fala a respeito do Espírito Santo, aonde a gente apresenta às pessoas o Espírito Santo. Irmãos, eu fico chocada, sinceramente. Pessoas, você falar do Espírito Santo, elas falam, não sabe quem é. Quando eu iniciei a campanha, a busca pelo Espírito Santo, conhecimento pelo Espírito Santo, teve irmãos que chegou em mim e disse, irmã, quem é ele? Como que, nossa, eu não sabia quem era ele, irmã. Eu não sabia como ele agia. Eu disse, meu Deus, onde que esse povo estava? Na caverna? Não é possível. Não sabe, irmãos, eu estou falando sério, tem gente que não sabe quem é o Espírito Santo, como ele age, o que ele faz, qual é a importância dele na sua vida. Não sabe. Por isso que as pessoas têm que pregar mais a respeito disso. Nas igrejas. Tem que falar mais a respeito do Espírito Santo. Você está entendendo? Então é isso. Então a gente está fazendo essa campanha. E Deus tem abençoado muito, 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 viu? Todos os dias vem pessoas, né? Todas as vezes, todos os sábados, pessoas vêm perguntar, a gente esclarece. Fica impactado, e, nossa, ele era isso, ele faz isso, ele faz aquilo. Pessoas que parece que descobriu um achado, sabe? Um tesouro. E ficam encantadas. Então, isso para mim é muito gratificante. É uma alegria muito grande. Poder apresentar o meu amigo para todos, para aqueles que não conhecem, né? O meu companheiro, para aqueles que não conhecem. Então, assim, se você tem interesse, né? É só ir lá na igreja, ou então, sei lá, aparecer por aqui de vez em quando, a gente também fala sobre isso. Tá bom, irmãos? Essa foi a palavra do Senhor. O dia de Pentecoste. Nós estamos precisando viver esse esse tempo, igual o povo da igreja primitiva viveu. Nós estamos precisando viver esse dia de Pentecoste extraordinariamente. As igrejas precisam buscar novamente o Pentecoste, o reavivamento do Pentecoste dentro da igreja, porque isso é o combustível, isso é maravilhoso, né? Nós não podemos nos esfriar, porque a palavra de Deus diz assim, ó, não seja frio e nem morno, porque num dia vomitar-te-ei de minha boca. Então, é uma palavra dura, eu acho muito dura. Eu não vou lembrar exatamente onde está agora, porque eu sou péssima para guardar as coisas, né, na memória. Mas é essa a palavra. Então, não seja frio e nem morno, seja pentecostal. Amém? Seja cheio da graça, cheio da presença, da unção do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida. Tenha uma excelente noite, uma excelente madrugada. Que o Espírito Santo te acompanhe e vai aí visitar você. Ele está aí, viu? Do seu lado. Ao mesmo tempo que ele está aqui comigo, ele está aí contigo também. Amém? Que o Espírito Santo te dê uma boa noite, te faça companhia, te dê um bom domingo, abençoado para você e sua família. Eu oro por vocês e peço que vocês oram por mim também, porque eu preciso. Eu sou carente da oração dos justos. Amém? Ficam todos na paz do Senhor. Eu quero agradecer, Espírito Santo, muito obrigado, meu amigo, por este momento maravilhoso. Obrigado por esta palavra. Dá uma boa noite de sono, boa noite de descanso a cada um dos meus irmãos. Fique conosco, Espírito Santo, porque você é bem-vindo, é nosso amigo, nosso companheiro. E não pode sair do nosso lado, não, meu amigo. Fica aí com nós, fica aqui com nós. E nos ajuda a vencer a cada dia mais. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua ajuda. E obrigado por você ter abnegado, deixado o seu reino, a sua glória e ter descido aqui para cuidar de nós. Muito obrigado mesmo, viu? Fica conosco em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Uma boa noite a todos, amém?